Olá, alunos do segundo ano, depois de férias forçadas, férias não tão agradáveis, que estamos em casa, mas é por uma boa causa e muito em breve a gente vai estar de volta ao nosso convívio social, fazendo algumas adequações, mas se tudo der certo, daqui a um tempinho a gente vai estar de volta. Então nós encerramos a apostila 1, História 1 da apostila 1, e hoje a gente vai dar início ao assunto da apostila 2, História 1. E vamos começar por o aspecto da política oligárquica da República Velha, ou República Oligárquica, ou República do Café com Leite, ou República dos Coronéis. Cada uma dessas especificações a gente vai, durante a análise do assunto, explicando melhor do que se trata cada uma dessas, digamos, nominações que o período recebeu. O último assunto que nós vimos foi a proclamação da República, ou seja, o golpe que os militares, junto com as elites brasileiras, deram na monarquia, a ascensão do Marechal Deodoro como presidente provisório, depois o Deodoro como presidente de fato, e as suas idas e vindas, ou seja, os confrontos que o Deodoro tinha com o Congresso, que acabaram fazendo com que Deodoro deixasse o poder. Veio então a assunção ao cargo do Marechal Floriano Peixoto, que, como vimos em nosso objeto de estudo, não seria ele, mas acabou se impondo pela força das armas e pela força das elites. O próprio Floriano Peixoto vai enfrentar ainda uma série de revoltas e de problemas com as províncias essas que se tornaram Estado, como a revolta federalista, né? A revolta da Armada, alguns problemas pontuais, mas que fazem com que, ao longo do governo Floriano Peixoto, esses assuntos possam ser resolvidos. Eis que o período militar finda-se e o Brasil vai ter, então, o seu primeiro presidente civil, alguém retirado da sociedade através do voto, voto esse que temos que lembrar, voto censitário. Não votavam mulheres, não votavam analfabetos. Você tinha que ter alguns pré-requisitos, então, para ser eleitor naquela época. Maior de 21 anos, uma certa renda e ter requisitos. Então, isso deixava a maioria da população fora do processo. Era uma eleição mais de elite. E os estados mais populosos, no caso do Rio, São Paulo, Minas, vão ter preponderância nesse processo. Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil eleito, assumiu em 1894, findou o seu governo em 1898. A característica principal do Prudente de Moraes é que denota o início da dominação do Estado de São Paulo nessa política que vai durar até 1930, ou seja, esse período oligárquico vai ter um domínio de São Paulo e de Minas Gerais, com algumas exceções. Dois presidentes não serão, digamos, nascidos nesses dois estados, mas vão estar representando interesses desses dois estados. Início do poderio de São Paulo e também início de uma política de maior relação ou de maior conchavo com os estados, as províncias que se tornaram estados. O governo que sucedeu o Prudente de Moraes, outro paulista, vai ser Campos Sales, assume em 1898, permanece até 1902, e é esse Campos Sales que vai colocar em prática essa maior autonomia aos estados, dentro daquilo que ficou conhecido como política dos governadores. Era um pacto que não estava escrito, era um pacto não oficial, mas que era uma espécie de troca de favores entre o governo central, baseado no Rio de Janeiro, e os diversos estados que existiam no Brasil. Ainda quero vez ou outra chamar de província, mas foi já na República em que as províncias passaram a ser nominadas estados. Então era uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais. Governos estaduais esses representados pelas elites rurais. Essa política dos governadores ela é basicamente isso: a União, representada pelo presidente da República, mais os estados atuando nos municípios. E quem atuava fortemente nos municípios? Lembrem, quando Dom Pedro I deixou o Brasil, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos.
e não pôde assumir. Veio então um período regencial. Quando a gente lembra de período regencial, fica explícito o número grandioso de revoltas que ocorreram no Brasil. E revoltas essas que deixaram o papel do exército em xeque. A gente sabe que soldado é alguém retirado do povo, é assalariado, é pobre. Muitas dessas revoltas que ocorreram no período regencial, elas tinham a participação de soldados do exército. O período regencial, então, lá em 1831, institui a patente de coronel a líderes regionais que formaram, então, as milícias que formariam a Guarda Nacional. Lembremos novamente, quando a gente estuda o Segundo Reinado, é somente no Segundo Reinado que o exército volta a ter um papel preponderante, tanto que acaba, anos depois, se impondo como força maior, dando golpe contra a monarquia. O exército só passa a ter novamente uma certa importância com o advento da Guerra do Paraguai. Porém, essas patentes, esses cargos de coronéis para líderes regionais, eles permaneceram, tanto na República, tanto no Segundo Reinado, quanto na República também. Então, nos municípios, vai haver a ação dos coronéis, aquilo que a gente conhece como coronelismo. Os estados prestam favores à União através dos votos captados ali com a força dos coronéis regionais. Os coronéis garantiam os votos nos municípios. A gente hoje tem, muitos de vocês já votam, e o voto é secreto, você vai na urna, ninguém vê, você vota em quem você quer. Nesse período o voto era aberto, estava o teu nome na cédula, então não tinha como não saber em quem você votou. Então os coronéis garantiam os votos dos municípios através do quê? Quando havia uma eleição do curral eleitoral, fazia ali um barracão, né? Se servia comida e você colocava o eleitor até a hora do voto, né? E o voto também era conhecido como voto de cabresto. Quem monta sabe o que é um cabresto num animal, aquilo que controla o animal. Esse voto de cabresto era exercido com violência, porque tinha a figura do jagunço, esse soldado, entre aspas, que servia o coronel, que estava ali com uma arma na mão e uma cara feia para você, fazendo com que você votasse naquilo que o coronel ditava. E o assistencialismo, quase todos os cargos em uma cidade, desde o cargo de delegado, de professor, ou qualquer outra atividade, era uma concessão dada pelo coronel que exercia o domínio naquela região, não tinha concurso público. Então você tinha ali uma relação de fidelidade pelo assistencialismo junto a esse coronel, além da violência do jagunço, que fazia com que você votasse. O voto era aberto, você tinha que assinar em quem votou, assinar com seu nome, então era muito fácil de saber que você não tinha votado e as consequências poderiam ser muito ruins. Bem, pessoal, já perceberam que não havia lisura nenhuma nesse processo aí da política oligárquica, da República dos Oligarcas, da República do Café com Leite. Só uma informação antes de dar seguimento ao estudo. Por que se nominava café com leite? Na verdade, era café-café. Tanto São Paulo quanto Minas Gerais produziam café. Mas para haver uma diferenciação, se colocou então o termo República do Café com Leite ou Política do Café com Leite. Já perceberam que lisura não havia no processo e as coisas poderiam ficar bem pior. Além de tudo que vocês já viram em relação à violência contra o eleitor, a espécie de cooptação, de curral eleitoral, ainda havia aquilo que ficou chamado para a história como eleições de bico de pena. Nos dias de hoje podia dizer eleição no bico da caneta. O que era isso? Ora, se havia um assistencialismo, os mesários, as pessoas que iam, digamos, organizar a eleição, eram escolhidas pelo coronel. Então esses mesários dos coronéis, eles fraudavam os números. Se tivesse ali o risco do coronel ser, digamos, desafiado e uma outra figura ganhar, que não fosse aquela pessoa que o coronel desejava, os mesários fraudavam os números, ou seja, havia uma alteração dos dados eleitorais. Mas digamos que tudo isso não funcionasse, era difícil não funcionar, mas digamos que tudo isso não funcionasse, o mesário dormiu e aí o coronel perdeu a eleição. Ainda havia um outro recurso que seria
a Comissão Verificadora de Poderes. Essa Comissão Verificadora de Poderes, ela era controlada pelo governo federal. Notaram que o governo federal tem uma troca de favores com o governador e o governador tem ali os coronéis que prestam também esse favor ao governador. Então essa comissão verificadora era quem diplomava os eleitos. Ainda hoje há esse ritual de diplomar os eleitos. O sujeito ganha a eleição, se tudo tiver ok, ele é diplomado pela Justiça Eleitoral. Ó, Justiça Eleitoral. Lembrando, nessa época não havia Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral só vai existir a partir de 1934, por aí, na era Vargas, e só vai ter mesmo, digamos, uma função judicatória nos processos eleitorais com a retomada da democracia lá nos idos dos anos 40. E o que essa comissão verificadora fazia? Ela diplomava os eleitos e, se não fosse o eleito aquele que o governo queria, era promovida a degola. Degola é cortar a cabeça, ou seja, era promovida ali então a exclusão daquele que não tivesse de acordo com aquilo que o poder central queria, com aquilo que o governador queria e o que os coronéis também quisessem aquele período. Lembrando outra coisa, algumas cidades tinham um comando de um só coronel, mas poderia haver disputa entre eles. Onde haviam disputas entre coronéis, as coisas eram bem mais complicadas. O governo sempre haveria de dar uma tendência para aquele coronel que fosse mais poderoso. Como houve isso muito na Bahia, o próprio escritor Jorge Amado, em suas obras como Gabriela Cravo e Canela, dentre outras que já viraram filme, série, novela, ele mostra ali a influência e o poder dessa figura dos coronéis, certo? Então por hoje é isso. Na próxima aula ainda vamos tratar de república oligárquica, mas dentro do aspecto econômico. Esse assunto é um assunto só, mas na apostila de vocês ele é dividido em 4. Então hoje a gente viu a política. Na próxima aula a gente resolve exercícios, tá? E na aula seguinte de explanação, nós vamos então falar de economia da república oligárquica.